Bonita para a glória de Jesus, amém? Meus amados e queridos irmãos, certa feita era profetizado acerca de um menino que iria nascer. O profeta Isaías, de todos os profetas, é considerado profeta messiânico, porque profetizou sobre o Messias que havia de vir. Esse Messias esperado pelo povo de Israel era um Messias que eles esperavam que viesse diferente da forma que veio. Assim dizer, eles esperavam um homem montado num cavalo branco, onde ele tinha um trono dourado, uma espada desembainhada, e tudo que era contra judeu perdia a cabeça e o pescoço, porque eles acreditavam que esse Messias ia vir para aniquilar todo mundo. Mas em vez de um trono, ele escolheu uma manjedoura, e em vez de um cavalo branco, ele escolheu um simples jumentinho para mostrar a sua humanidade e simplicidade. Certa feita, quando esse menino chamado Jesus nasce, profetizado, 3 reis magos chegam à sede em Jerusalém. Eles vão chegar até Herodes e perguntar para Herodes: cadê o rei dos judeus? Mas Herodes é o rei. Como perguntar cadê o rei para o rei? Herodes tem um sentimento no coração de soberba. Ele não queria perder o trono. E quem não quer perder o trono, ele não está preocupado se ele vai pisar em alguém ou matar alguém. Ele tem uma ideia diabólica e diz o seguinte: olha, vocês vão caçar esse Jesus também, e quando vocês acharem esse Jesus, você vem até mim para que eu possa adorá-lo também. Mas a estratégia de Herodes era para poder aniquilar a vida de Jesus. Sendo assim, quando eles vão procurar Jesus, eles encontram uma pequena estalagem, e dentro de um coxo tem um menino com seu Zé e a Dona Maria, um do lado do outro. Eles são guiados por uma estrela que brilha na região do Oriente. Quando eles chegam, eles adoram a Jesus, eles enaltecem a Jesus, eles tributam a Jesus com ouro, incenso e mirra. Mas por orientação de um anjo, eles voltam por outro lugar. Herodes está esperando eles voltar, mas Herodes percebe com o tempo que foi tapeado e que foi enganado. É nesse momento que em terra que vivemos, a chacina de Hitler, a mortandade da peste negra, a mortandade do Covid-19 não chegou aos pés do que Herodes fez na sede em Jerusalém e em toda a região de Israel. Crianças de meninos de 2 anos abaixo era arrebatado do braço das mães e lançado nas praças para serem mortos. A maior chacina de crianças que existiu na história, de forma cruel. Herodes não sabia quem era Jesus, então ele matava todos os meninos recém-nascidos. Raquel era uma mãe que chorava desesperada, e um dos evangelistas da Bíblia diz que ela não queria ser consolada, porque o seu pequeno bebê, o seu menino de 2 anos de idade, foi assassinado pelas mãos de Herodes. Por orientação de um anjo a seu Zé, o seu José, era que orientasse a que eles fugissem para o Egito. E no Egito, Jesus crescia através da perseguição. Jesus crescia mesmo perseguido. Mesmo perseguido, Jesus continuava a crescer. Eles procuravam Jesus e não achavam, porque Jesus estava escondido. E quando eu analiso esse texto, eu percebo que nem sempre para crescer precisa estar em evidência. Escondido também cresce. Às vezes o Senhor nos esconde para o nosso crescimento. A gente não precisa estar nos holofotes, a gente não precisa estar nos cartazes, a gente não precisa estar nos mais altos lugares, a gente não precisa, porque escondido também cresce no Senhor, escondido também evolui. Às vezes você está dizendo: pregador, eu me sinto esquecida, eu me sinto esquecido, mas deixa eu lhe dar um recado: você não está esquecida, você não está esquecido, você só está escondido no esconderijo do Altíssimo. Escondido também cresce. Por orientação de um anjo de
será que vem alguma coisa boa daquele lugar? Mas naquele lugar Jesus aprende a trabalhar desde pequeno. Naquele lugar o seu José fazia carpintaria, fazia banco, fazia mesa, construía umbrais de porta, construía portas, construía criados, e ele era um excelente carpinteiro. E desde pequeno, na idade desses meninos aqui, o menino Jesus aprende a trabalhar. Mesmo sabendo que era Jesus, ele não tinha melzinho na chupeta. Jesus não tinha a vidinha mansinha carregada no bracinho como um bebelôzinho. Não. Jesus aprendeu a trabalhar. Porque o pai que não ensina o filho a ganhar no próprio pão, ensina o filho a roubar do pão alheio. É por isso que José se importa com o crescimento de Jesus. Jesus, com 12 anos de idade, era comum todas as festas eles irem para a sede em Jerusalém. Um dia está acontecendo uma festa comum. Na caravana, a irmã Maria, seu José e mais um monte de Nazaré chega em Jerusalém. Passa alguns dias de festa e eles festejam. Quando eles voltam, Jesus não está mais na caravana. A mulher e o marido perderam o menino Jesus no meio da caravana. E às vezes a gente pensa, como um pai e uma mãe perde o filho. Você que quem sabe tem seu filho pequeno e veio aqui de carro ou de moto, você pode pensar, como é que eu tenho a capacidade de voltar para a minha casa e perceber que eu perdi o meu filho? É de se pensar, mas antes da gente pegar a irmã Maria e julgar ela, vamos fazer uma visão entre nós. Maria e José perdem Jesus no ambiente da festa, e a gente nesse ambiente de festa aqui, porque se você não sabe, Santa Ceia é festa, a ceia do Senhor é uma festa que a gente celebra aqui em terra, o sacrifício que ele teve na cruz do Calvário. A gente canta aqui na festa, a gente dá glória a Deus aqui na festa, a gente levanta a mão aqui na festa, a gente oferta aqui na festa, mas o dono da festa às vezes não está no nosso meio há muito tempo. A gente canta sobre Jesus e Jesus não está na igreja, a gente prega sobre Jesus e Jesus não está na igreja, a gente fala que tem Jesus, mas não tem Jesus na vida. A gente vive numa geração que canta sobre ele, que fala sobre ele, que prega sobre ele, dizemos que são dele, mas a gente não sente ele no louvor, a gente não sente ele na palavra. A gente tem preguiça de dar glória a Deus, de levantar a mão, de falar em línguas estranhas. A gente não sente a graça. É culto de Santa Ceia, eu trabalho o dia todo, eu não tiro 5 minutos de oração, eu não tiro um momento de consagração, eu venho para o culto, eu não sinto nada, eu como tempo e volto para casa do mesmo jeito. A gente perdeu Jesus há muito tempo. Aleluia. Glória. Quando elas voltam desesperada, Jesus está ensinando para ensinadores. E alguém pode dizer, mas Jesus está ensinando com 12 anos, porque ele era Jesus coisa nenhuma. Jesus só foi manifestar a sua divindade e o seu trabalho como Messias a partir dos 30, e acabou em 33, muito rápido. Ministério curto. Jesus com 12 anos era um menino comum. Qual era a diferença de Jesus para os meninos de hoje? Vou lhe dizer. Em Israel, com 12 anos de idade, uma criança já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco completo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Bereshit, Babide, Shemot, Vaikai e Devarim. Todos os primeiros 5 livros da Bíblia. Um menino de 12 anos já leu. E o nosso, quando começa a dar trabalho, a gente coloca o celular na tela, na frente dele. A gente coloca o tablet. Na minha igreja mesmo, lá da onde eu vejo, começou a dar um choro. A primeira coisa que o pai faz é pega, coloca, tira a atenção do culto. Eu lembro muito bem que um dia, irmão, acabou, acho que a energia na nossa igrejinha de madeira. Só lembra disso, lembra? Acabou a energia. O filho do pastor Isaías, tribulado demais aquele menino, acho que o diabo falou no ouvido dele. Chegou no ouvido dele e ele chegou no meio e disse: bora beliscar os obreiros. Meu pai era o porteiro da igreja e nós estamos beliscando os obreiros. Quando a energia volta, tá eu uma costela do irmão Sebastião para beliscar e meu pai olhando da porta. Me chamou lá atrás. O diabo tinha plantado de trás da igreja um pé de goiaba, irmão, que aqui não foi Deus que plantou. E pensa, me pega de dar ideias, eu tomei sozinho aquele dia. Mas aqui meu pai e minha mãe de prova. Nunca fiz bagunça dentro de igreja, nunca desviei do caminho do Senhor, nunca bebi do
que foi levado para o deserto. No deserto, ele cresceu totalmente esquisito. Ontem, aqui, a gente teve aqui na área da casa do pastor, uma carne assada, uma coisa boa, não foi? Coisa maravilhosa. Mas o Batista, o João, comia uma comida esquisita. Era grilo com mel, gafanhoto e mel. Eu fico me perguntando se ele pegava aquele grilão e molhava no mel, ou comia o mel, depois comia o gafanhoto. Eu só sei que eu prefiro o que bebe de amora com carne seca. Mas João não. O João Batista era totalmente estranho. Comia aquela comida esquisita. E a roupa, o irmão mais humilde da igreja vestia melhor do que ele, porque a roupa dele era de pelo de camelo. Agora imagina um peão vestido pelo de camelo do deserto, todo dia vestindo aquela roupa. Pensa como é que não era. João tem um trabalho. Qual é o trabalho de João? Batizar. Ele não era chamado de aquela voz que clamava no deserto. João também era aquele que abria a estrada para Jesus passar. É o que abria a estrada para o carrinho de Jesus vir, transmitindo uma mensagem. João pregava uma mensagem dura. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos. Arrependimento. Eu costumo dizer que hoje, quando o pastor se prega sobre pecado, é diferente de antigamente. Porque quando eu era criança e o pastor pregava sobre o pecado, o povo saía do pecado. Hoje, se o pastor prega sobre o pecado, o povo sai da igreja. A geração do não julgueis, tudo é não julgar. Não pode mais falar disso. Por quê? Porque o crente é casquinha de ovo, qualquer lapadinha dói. Já quer sair, já quer desviar. Agora imagina a mensagem de João. Eu tenho certeza que nenhum pastor que você conhece te chamou de cobra, de raça ruim, de surucucu velha. Não, e João chamava os líderes de cobra venenosa. Ele falou para eles que eles eram árvores que seriam cortadas e lançadas no fogo. Imagine uma mensagem dolorosa como essa. Imagine uma mensagem doída. A mensagem de João é arrependei-vos. Aí João veio lá de longe chamando um homem, entrando na fila batismal. Quando João olha Jesus, aí quando Jesus chega na fila, a mensagem muda. A mensagem é: olha lá, arrependei-vos, peraí. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se caiu, ele é aquele que dá para estender a mão. Se pecou, é aquele que dá para consolar. Se errou, é aquele que dá para abraçar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. João olha para Jesus e Jesus olha para João. João ouve Jesus dizer para ele que precisa ser batizado, mas João disse: macho, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus disse: não faça isso por enquanto, para que cumpra toda a justiça, toda a palavra. Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, acontece algo extraordinário. A tricotomia da Trindade aparece. A pessoa do Filho sendo batizada, a pessoa do Espírito numa forma de uma pomba, e a pessoa do Pai do céu dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu Filho amado. Jesus é cheio do Espírito naquele lugar. Mas o mesmo Espírito que enche Jesus agora no Jordão vai pegar ele e levar para onde? Para o deserto, para ser tentado. Porque tem gente achando que ser cheio do Espírito é só pular, é só sapatear, é só fazer um aviãozinho dentro da igreja, é só falar lá, não, coisa nenhuma. Ser cheio do Espírito é para vencer tentação, é para ter um ministério, é para pregar. Se tu não quer fazer nada na igreja, preocupa não, tu pode ficar do jeito que está. Mas você que quer desempenhar uma obra, quer servir, por mais simples que seja, o Espírito de Deus está aqui para te encher, para que tudo que você for fazer na presença dele seja por graça. Aleluia. Quando Jesus está no deserto, Jesus passa 40 dias de jejum. Jesus passa 40 dias em oração, 40 dias jejuando, 40 dias orando. O texto sagrado diz que de repente vem quem? O tentador. E o tentador não aparece quando tu está power, quando tu está chamegando, pegando fogo no Espírito. Não. Ele só aparece quando há uma necessidade. Qual é a necessidade de Jesus? A fome. Quando a fome aparece, o cão vem logo com uma pedra, olha para
quê? Porque está escrito. Depois ele teleporta Jesus para cima do pináculo e diz: está vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui foi me dado. Todos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele olha para Jesus e diz: se tu me adorares. Aí Jesus toma a arma e disse: adorar não. Aí tu mexeu numa área que não dá para mexer, porque a adoração é inteiramente a Deus. Adoração inteiramente. Como é que Jesus vence o tentador? Com jejum, oração, e está escrito palavra. Tem gente, irmão, que uma tentação não pode aparecer, ele já está de braço aberto, porque falta jejum, oração e palavra. Quer a arma para vencer a tentação, quer a arma para vencer o tentador, tem a palavra de Deus convida no coração, tem a jejum e tem oração, a arma do crente para vencer a tentação. Jesus agora começa a desenvolver seus milagres, prodígios e maravilhas. Quando Jesus chama seus discípulos, Jesus chama agora 12 para andar com eles. Tem alguém aqui que já foi professor? Ninguém. Mas todos, o senhor já foi? Meu pai já foi, o senhor também. Toda a escola tem um tribulado no fundão, tem um perturbado que serve no fundo. Aquele gostoso para tentar. Meu amado, toda a escola tem aquele menino no fundão que dá trabalho. E na escola de Jesus também tinha. Jesus nos chama, ao contrário do que o mundo pensa. O mundo acha que igreja é lugar de gente santa, que igreja é lugar de gente brilhante, só purpurina. As irmãs brilham de lá, os irmãos brilham de cá, e é todo mundo bonitinho, coisa nenhuma. Jesus, sendo Jesus, chamou Pedro, que negava, que era abrigo de facada, tentou cortar a orelha, errou, cortou, tentou cortar o pescoço, errou, cortou a orelha. Jesus chamou João, e o João, discípulo, não era aquela flor que se cheira do jeito que a gente acha. Um dia ele foi pregar numa cidade, o povo não recebeu. Ele chegou até Jesus e disse: Jesus, eu posso orar para mandar raio, fogo do céu e matar aquele povo todinho. Aí Jesus disse: calma lá, filho do trovão, segura a onda, não é assim. Então Jesus só chama gente esquisita. O Tomé só acreditava se vencer. Então é como se Jesus fosse na curva do rio e só pegava a garrucha velha, só pegava madeira torta. Tem um ditado por aí no mundo, e eu quero que os irmãos não me escandalizem, amém? Que diz que pau que nasce torto não se endireita, mas é até conhecer o carpinteiro de Nazaré. Quando o carpinteiro de Nazaré nasce o pão e tiver desalinhado, ele mete a plana e deixa lisinho, porque Jesus pode até pegar torto, mas ele endireita. Aleluia, glória a Deus. Jesus chama agora os discípulos para andar com ele. Judas já era bem perturbado, quem andava com a bolsa das ofertas. Alguém ia adorar, Judas dizia: não entrega essa adoração, não, vem, traz o dinheiro, coisa nenhuma. Jesus está interessado na nossa adoração sincera. Na última ceia de Jesus, Jesus está sentado, a mesa estava posta, o sangue e o corpo colocado. Jesus disse: aquele que meter a mão comigo, esse há de me trair. Ninguém percebeu Judas, perdoou Jesus. Judas tem uma ideia: e se eu vender esse homem por dinheiro? E se eu trocar Jesus por um dinheirinho? Quem sabe umas 20, umas 30 moedas de prata? 30 moedas de prata valeu o terreno que era chamado de terreno de sangue. Dava para comprar um lote. E a gente troca Jesus pelo celular, troca Jesus pelo simples descuido. Estou cansado, não vou para a igreja não. Mas se fosse qualquer outra coisa que fosse convidado, ia. A gente tem trocado Jesus por nada. A gente tem negociado Cristo por nada. Mas não anda muito diferente de Judas. A gente não anda muito diferente de Judas. Passa o dia todinho no escudo no canto da água, não abre a Bíblia para ler um texto. A gente não está muito diferente de Jesus. Na última ceia, Jesus levantou e disse: vamos para o culto da madrugada, culto de oração. Tribulado não gosta de orar. Judas disse o quê? Ixi, tem um compromisso bem ali, rapaz. Ó, tem umas moedinhas para me buscar. Jesus vai com os 11 no Monte das Oliveiras. Quando ele desce, tem um jardim chamado Getsemane.
sono para orar comigo. E eles fazem o quê? Vão dormir. Jesus vai orar sozinho. E enquanto Jesus está orando sozinho, a medicina chama de hematidrose. O nervosismo de Jesus é tão grande, o medo é tão grande, os poros se abrem no lugar de suor, sai sangue. Um dos evangelistas diz que fica uma poça de sangue naquele lugar, aonde Jesus orava. E enquanto Jesus está orando, enquanto Jesus está clamando, Judas chega com o pelotão. Jesus se levanta. No capítulo 18 de João, Jesus se levanta, olha para eles e diz: a quem vocês vieste buscar? Se você tiver uma Bíblia em mão e você analisar o capítulo 18, versículo 5, eles vão dizer a Jesus Nazareno. E o versículo 5 do capítulo 18 está escrito assim, ó: e disse Jesus de Nazaré, e disse-lhe Jesus: eu sou. Se você abrir ali, provavelmente a frase eu sou vai estar em maiúsculo, porque todas as vezes que Jesus vai tratar da Trindade, da pessoa do Cristo, de Deus ou do Espírito, sempre vai estar em maiúsculo. Quando Jesus disse eu sou, o texto diz que eles não passam para trás. Judas e todos aqueles caem com a cara no chão. Ninguém fica de pé perante Cristo. Ninguém fica de pé perante o Cristo. Se você chegou no enfermo aqui hoje, não tem enfermidade que fica de pé perante o Cristo. Se você entrou desanimado aqui hoje, não tem desânimo que fica de pé perante o Cristo. Não tem. Nada fica de pé perante Ele. Ele se levanta, bate a poeira, olha de novo e diz: mas Jesus disse: quem é que vocês vêm buscar? Agora não está em maiúsculo. Jesus disse o quê? Eu já disse que sou Ele. Se é a mim que vocês querem, deixa os meus irem. Era Jesus dizendo: se vocês querem a mim, eu me entrego, mas nos meus ninguém vai tocar. Algumas pessoas entenderam, e por causa dessas que entenderam, eu vou repetir de novo. Jesus disse: se vocês querem a mim, eu me entrego, mas na minha igreja ninguém coloca a mão. Ninguém para a igreja de Jesus. Ninguém para a igreja de Cristo. Alguém estava preocupado por aí alguns dias dizendo: e se governo A, governo B fechar a igreja? A igreja não se limita à parede, a gente faz um culto lá no meio da rua e ainda dá lugar e glória a Deus e aleluia. Mas se a polícia prender os crentes, a gente faz no quarteirão da polícia um lugar de pregação e ainda mais polícia para Jesus. Para a igreja de Cristo, ninguém para. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai se entregar. Jesus passa por dois julgamentos inválidos de Anás e Caifás. Jesus passa por dois, agora ele morre. Pilatos poderia fazer alguma coisa e não faz. Sabe a diferença de Pilatos para o ladrão da cruz, o Jéssica, o Dimas, que foi salvo? É porque Pilatos quase foi salvo, mas se perdeu. E o ladrão da cruz quase se perdeu, mas foi salvo. Quem poderia fazer alguma coisa, lavou as mãos. É a mesma coisa daquele que não, eu não faço, mas coloco na mão de quem faz. Eu não mato, mas coloco na mão de quem mata. É isso que Pilatos fez. Pilatos agora, para não perder o público, pergunta: quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? E a multidão que aplaudia Jesus, que abraçava, que Jesus curava no meio deles, que Jesus expulsava os espíritos do meio deles, a mesma multidão que aplaudia Jesus era a mesma que gritava: agora e crucifica ele e solte
ter a oportunidade, de nos dar a oportunidade de participar dessa Santa Ceia nessa noite. Qual foi o pecado desse homem? Nos dar a oportunidade, e queira eu que essa seja a última ceia, porque a próxima será na Sião Celeste, na mesa do Oriente até o Ocidente. Jesus é sentenciado à morte, e agora eu narro a história mais triste da história que já existiu. Eu narro o momento mais perturbador que já existiu em terra. Pegou Jesus e espinhos de 10 centímetros são descendo uma coroa e nós empurramos no crânio dele. Vendamos os olhos, colocamos uma cana, uma vara na mão, cuspimos e batíamos nele e dizia: profetiza, rei, quem te bateu? Nós rasgamos as suas vestes e fizemos o homem mais santo da terra se sentir envergonhado andando nu nas praças de Jerusalém. Pegamos um açoitador, colocamos uma madeirinha de 80 centímetros, com 12 tiros de couro trançados, e fomos lá onde os gladiadores lutavam e pegávamos pontas de chumbo e amarrávamos em 6 pontos. Depois a gente ia onde sacrificava os animais, tirava pontas de ossos de carneiro e amarramos nas outras 6 pontas. Rasgamos as suas vestes, amarramos e demos 39 lapadas nas suas costas. Aquelas pontas de carne, aquelas pontas de osso entravam em sua carne, e quando ele puxava para trás, carne e sangue saía das costas do mestre naquele dia. Temos 468 cortes nas suas costas naquele dia. Não achando pouco, a gente pegou uma cruz que nem era para ele, a cruz era nossa, a gente era o Barrabás, e ele colocou sobre as costas. Numa rua chamada Via Dolorosa, a gente obrigou ele a caminhar, mas as costas estão abertas, a carne está aberta, exposta, e o sangue está derramando. Ele vai cair no chão. De repente, da região de Cirene, um tal de Simão, conhecido como Cirineu, pega a cruz com Jesus e foi até um monte chamado Gólgota, que tem o formato de um crânio de uma caveira. Quando chega lá, o Gestas está na esquerda, um ladrão. O Dimas está na direita, o outro ladrão, que merecia a morte, mas mesmo assim, nós pegamos o homem mais puro da terra, colocamos um prego na mão direita, colocamos um prego na sua mão esquerda, e o levantamos no meio de 2 ladrões. A morte pegou da esquerda, por pouco da direita consegue escapar, pedindo para que ele lembrasse dele no dia, lá quando ele estivesse no paraíso. Aí Cristo olha e disse: calma, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. A maior dor de Jesus não foi os espinhos na cabeça, na coroa, nem os pregos nas mãos e nos pés. Foi ver a gente, a criatura, crucificando o próprio Criador. Pegamos ele e colocamos. De repente, furamos do lado, e em vez de sangue, sai sangue com água. A morte leva da direita, e ele já está no paraíso. De repente, ele pede água porque está com sede. E o texto que nós lemos diz que nós temos vinagre numa esponja. O versículo 30 que a gente leu diz que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: tetelestai. Grava essa palavra no teu coração. Segura na mão desse crente aí, por gentileza. Dá uma balançadinha, olha para ele que nem profeta e fala: tetelestai. Fala para ele gravar essa palavra: tetelestai. O que significa isso? Está consumado. Está consumado. Está consumado. A morte ele disse: eu vou levar. Jesus disse: você não leva. Pai, tetelestai.
Messias, o Filho de Deus. Eu vou seguir pelo caminho que o Senhor está me orientando. Nós vamos fechar os olhos agora.